Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Oi, Vera. Bom, gente, já vamos lá para Brasília. Samantha Klein tem aqui informações sobre as tentativas de negociação do governo sobre o tarifaço. Diga lá, Samantha. Débora, Carol e Vera, ainda que a palavra de ordem seja continuar negociando em todas as frentes, o governo federal já prevê a possibilidade de negociar o tarifaço somente depois que a sobretaxação já estiver estabelecida, ou seja, as tarifas deverão entrar sim em vigor na próxima sexta-feira e somente depois disso é que haverá um canal aberto para comunicação com Washington. No entanto, no momento, a ideia é aquilo que eu comecei esse boletim, é seguir negociando. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que a data prevista para a implementação das tarifas de 50%, ou seja, na próxima sexta-feira, não é o ponto mais importante sobre o tema, ou seja, já dando este tom de expectativa de que a negociação item por item vai ocorrer depois do tarifaço implementado. Alguns empresários estão fazendo chegar ao nosso conhecimento de que estão encontrando maior abertura lá. Não sei se vai dar tempo até dia 1º. Mas o que importa não é essa data fatídica, não é uma data fatídica. É uma data que pode ser alterada por eles, pode entrar em vigor e nós nos sentarmos e rapidamente concluímos uma negociação. O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou hoje que produtos que não são produzidos internamente pelos americanos poderão receber uma tarifa zero, ao mencionar itens como manga, cacau, café e abacaxi. Numa entrevista à CNBC, ele não citou o Brasil nem outros países a serem beneficiados por essa isenção, mas afirmou que as tarifas são necessárias para corrigir o que classifica como injustiças no comércio. Eu não diria menor, quer dizer, quanto aos recursos naturais, o presidente incluiu, mas quando ele faz um acordo, se você cultiva algo e nós não cultivamos, isso pode sair por zero. Então, se fizermos um acordo com um país que cultiva manga ou abacaxi, eles podem entrar sem tarifa, porque café e cacau seriam outros exemplos de recursos naturais. Então, um exemplo para a Europa que eles trouxeram é a cortiça. Já a ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que o presidente Lula só vai buscar uma conversa com Trump quando houver uma abertura para isso. Primeiro, vamos recordar que o presidente Trump disse que não quer conversar agora. Então, não adianta o presidente Lula buscar a conversa. Uma negociação entre dois chefes de Estado tem uma preparação dos negociadores para que isso aconteça. Não é um telemarketing que você pega o telefone, dá um alô e se colou. A gente tem todo um processo de negociação. O presidente Lula nunca ficou indisposto em conversar, mas obviamente isso só vai acontecer quando tiver condições de que os Estados Unidos também ofereçam para nós a abertura para essa conversação e a negociação comercial que nós desejamos fazer. Já o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, segue em Nova York, mas está voltando sem qualquer sinalização de negociação a ser destravada ainda nesta semana. E fontes do Itamaraty afirmam que essa negociação não precisa ser presencial, em uma referência justamente à falta de respostas a esses pedidos do chanceler em conversar em Washington. E em outra frente, o governo, já contando com esse tarifaço, está com aquele plano de contingência alinhado, foi apresentado ao presidente Lula. Inclusive, o ministro Fernando Haddad disse que sim, há uma possibilidade de se adotar um plano de proteção aos empregos, bem semelhante àquilo que ocorreu durante a pandemia da Covid-19. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. E ainda sobre essa
possibilidade de conversa ou não entre Lula e Bolsonaro, entre Lula e Trump. O ministro Fernando Haddad, numa entrevista à CNN Brasil hoje, disse que Lula não repetirá o comportamento do ex-presidente Bolsonaro no relacionamento com Washington. A frase foi exatamente a seguinte, abre aspas. Você não vai querer que o presidente Lula se comporte como o Bolsonaro se comportava, abanando o rabo e falando I love you e batendo continência. O presidente Lula tem outro tipo de perfil, fecha aspas, Vera. Tá correto isso, porque corria um sério risco do Brasil se mostrar muito disposto a fazer essa negociação com Trump e o Lula ser deixado no vácuo pelo presidente norte-americano, porque o espírito dele nessas negociações tem sido sempre de submeter, subjugar, até mesmo humilhar outros chefes de Estado nas tratativas com o governo americano. A própria maneira com que o secretário de Comércio coloca a possibilidade de alguns produtos ficarem fora do tarifaço é uma maneira meio aleatória, meio jocosa, meio como quem está com preguiça, listando produtos a esmo, produtos que nem são tão importantes em qualquer pauta comercial. Se você pensar qual o peso da manga na balança comercial brasileira ou do abacaxi, quer dizer, então a gente fica à mercê de um país que não está tratando com seriedade um tema seríssimo, né? O tema do comércio global e da maneira como os entes nacionais e os blocos comerciais tratam isso deveria ser pautado por regras facilmente compreensíveis, transparentes, claras, racionais, justas, amparadas por organismos multilaterais, e o que a gente vê, na verdade, é uma aleatoriedade total, uma pressão em cima de critérios que não tem nada a ver com o que se espera da diplomacia e das negociações comerciais, e a gente vai ficar nesse suspense mais 2, 3 dias até saber, até mesmo se o Brasil vai entrar nessas exceções daquilo que os Estados Unidos não produzem, porque no nosso caso tem essa circunstância a mais, que é o fato do Trump ter atrelado a decisão da tarifa do Brasil a questões políticas e internas do Brasil, institucionais, relativas à independência dos nossos poderes, né? É difícil negociar com quem não quer negociar, né, Vera e Débora? E não quer negociar com bases lógicas, né? Quando a demanda é essa de interferência política numa nação soberana, fica difícil negociar. E os bolsonaristas apostando tudo nessa pressão, inclusive na tal da lei Magnitsky, para atingir o ministro Alexandre de Moraes, a família dele, quer dizer, estão querendo dobrar a aposta ainda, né? Pretendendo dobrar a aposta, imaginando que tem um canal de acesso ilimitado com a Casa Branca, tem todo dia um post do deputado Eduardo Bolsonaro, do amigo dele, Paulo Figueiredo, entrando, saindo da Casa Branca, como se fosse um puxadinho do bolsonarismo, e querendo, inclusive, atrapalhar as negociações do Brasil. A gente vai falar disso mais adiante. Então, é tudo muito complexo. Esse plano de contingência é o que o Brasil pode fazer de mais imediato, talvez seja mais efetivo do que ameaçar com retaliação, com reciprocidade, algo que poderia agravar a crise econômica. Então, se farão algumas compensações para os setores mais atingidos, e aí isso tem um reflexo, né? E o reflexo deverá ser que os órgãos de controle, o TCU e outros, vão aprovar que, de alguma maneira, o que se gastar para compensar as perdas do tarifaço fique fora do cálculo do arcabouço fiscal. Isso já está em negociação, inclusive com o Tribunal de Contas, e deverá ser anunciado assim que o plano for conhecido, for fechado pelas equipes dos ministérios na sua inteireza ali, na sua completude. Muito bem, a gente vai agora para o próximo tema. Guilherme Muniz tem informações em São Paulo justamente sobre as tentativas de Eduardo Bolsonaro de se meter, de atrapalhar essas negociações, né, Muniz? Se insere exatamente nisso que vocês estavam falando, Débora, Carol e Vera, porque
tem todas essas articulações do governo Lula de tentar alguma negociação, também de empresários do setor que seriam fortemente afetados, e senadores, né? Tem uma comitiva ali de senadores tentando destravar essa negociação junto à Casa Branca, mas o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse nessa terça-feira que trabalha para evitar que essas conversas prosperem. Ele que está em Washington articulando as sanções contra o país em busca da anistia para o pai, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e foi questionado pelo SBT se a comitiva de senadores que está lá na capital norte-americana vai encontrar canais de diálogo com a Casa Branca. E Eduardo respondeu, abre aspas, com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem, fecha aspas. O parlamentar alega que essas articulações só podem resultar em um acordo que ele chamou de meio termo, e que ele sabe como resolver esse impasse, indicando, portanto, que rejeita acordos comerciais e só aceita acordos que envolvam a anistia, as acusações de tentativa de golpe de Estado que recaem contra o pai dele e contra aliados. Essa comitiva, a qual ele se referiu, reúne 8 senadores de partidos de diferentes posições políticas, incluindo o PL da família Bolsonaro, e eles estão ao lado ali de parlamentares do PT de Lula, MDB, PSD, Podemos e PP. Nos últimos dias, inclusive, alguns desses parlamentares avisaram à imprensa que não iriam informar quais reuniões teriam nos próximos dias com congressistas e empresários norte-americanos, exatamente com receio de que Eduardo Bolsonaro pudesse articular contra essas negociações. Portanto, os senadores que já estavam com esse receio agora tem essa confirmação aí dita pelo próprio deputado Eduardo Bolsonaro de que no que depender dele, essas conversas entre parlamentares brasileiros e parlamentares norte-americanos não vão prosperar. Vocês vejam que maluquice, né? O sujeito é um deputado federal, portanto, um parlamentar, um colega dos senadores que estão lá para tentar buscar uma solução que não jogue a economia brasileira num buraco, não leve a uma demissão em massa em vários setores da economia, inclusive em setores muito próximos do bolsonarismo, como o agronegócio. E ele, se sentindo muito poderoso e com muito acesso, a Casa Branca disse que trabalhará de novo contra o Brasil, de novo contra os interesses brasileiros, porque foi exatamente isso que ele fez no primeiro momento, ao se mudar de malicuia para os Estados Unidos, para buscar sanções contra o Brasil, contra os ministros da Suprema Corte Brasileira e contra o governo brasileiro. Eles estão deixando muito evidente que eles estão dispostos a não ceder em nada, né, nesse assunto, achando que o Donald Trump vai ficar atrelado ao bolsonarismo para o resto da vida, o que me parece uma coisa um tanto quanto ingênua e meio de quem tem uma cabeça que não entende os interesses dos Estados Unidos. O Jair Bolsonaro é um grãozinho de areia dentro dos interesses que o Donald Trump tem, inclusive comerciais, com essa guerra que ele está propondo ao Brasil. A questão dos metais, dos minérios críticos de terras raras, é muito mais importante para os Estados Unidos do que qualquer tipo de alívio para a situação do Bolsonaro e dos seus conspiradores. Então, Bolsonaro é quase uma desculpa, é quase um plus que foi colocado nessa negociação. E a Bela Megali informou mais cedo no blog dela que, inclusive, nesse pacote aí que o Eduardo Bolsonaro não para de negociar, ele estaria tentando fazer com que, no caso da edição de medidas contra os ministros do Supremo, com base na lei Magnitsky, Magnitsky, eu não sei como fala, Magnitsky, eu não sei se é Sky ou Sky no final. Deixar de fora, olha só a loucura. O Eduardo Bolsonaro, famoso né, um deputado, negociando quais ministros da corte mais alta do Brasil seriam passíveis de uma punição em outro país. Então, e o Paulo Figueiredo, que nem deputado o famoso quem mais ainda, né? Um suposto jornalista, com muitas aspas aí, que se arvora influencer da Casa Branca, né? Se arvora não, tá lá na porta, deixaram ele entrar. Então, alguma influência realmente ele tem. E você veja a loucura disso, porque não, esse aqui você coloca, esse daqui você não coloca. E aí também na ilusão de que deixar de fora o ministro Barroso e o ministro Gilmar poderia mudar alguma coisa no julgamento do Supremo. Olha só, a gente foi legal, deixou vocês fora das sanções, então vocês mudam o seu entendimento
sobre a condenação da trama golpista. Quer dizer, é uma loucura, é a noção que essa gente tem do que é democracia. Democracia, para eles, é um conchavo de compadres em que você beneficia os seus e dane-se o país. Isso já estava muito claro na conspiração lá atrás da trama golpista, ficou evidente no quebra-quebra do 8 de janeiro e volta a saltar aos olhos nessa movimentação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então, eu diria para vocês que, a essa altura, Eduardo Bolsonaro é alguém que está dilapidando o patrimônio político do pai dele. A essa altura, já tem muito brasileiro que é de direita, que é conservador, que não gosta do Lula, que não gosta do PT, muito irritado com a sem cerimônia com que esse deputado e a sua família estão deixando claro que, para eles, o que importa é só Bolsonaro acima de tudo, Deus e família e o Brasil que fiquem para segundo, terceiro, quarto, oitavo planos. Então, eu acho que não vai surtir um bom resultado. Claramente, nenhum resultado no sentido de cooptar os ministros do Supremo. E, eleitoralmente, vai se construindo aí uma redução do patrimônio eleitoral do bolsonarismo. Pois é, vários... Essa comitiva, né? Desculpa, Carol, pode falar, desculpa. Não, só ia observar que na própria comitiva dos senadores que estão nos Estados Unidos, tem 2 ex-ministros do governo Bolsonaro, o Marcos Pontes e a Tereza Cristina. Então, a terra plana capota mesmo, né? É lógico, para o agronegócio é uma coisa desastrosa uma tarifa de 50%. Porque nesses produtos aí que podem entrar, podem não entrar, não está laranja, por exemplo. Os Estados Unidos produzem laranja. Muito do que eles consomem muito mais suco de laranja do que a gente, muito vem do Brasil, mas eles também consomem. Vai ter uma inflação gigantesca por lá, pode ter escassez do produto. Então, eles podem dar... Mas, para o produtor brasileiro, é muito grave deixar de exportar. Tanto que já do plano de contingência que está sendo estudado, tem a ideia de subsidiar compra de suco de laranja para merenda escolar, tem algumas tentativas do governo brasileiro. Então, você vai criar um ambiente em que o Lula tem um espaço para se reaproximar do agronegócio por intransigência do bolsonarismo. E isso é um tiro no pé do ponto de vista eleitoral. E, Vera, tem vários ouvintes aqui perguntando sobre a situação do Eduardo aqui no Brasil. Porque a licença dele venceu, o Congresso está em recesso, mas semana passada ele fez ameaças tanto ao presidente da Câmara quanto ao presidente do Senado, citou nominalmente, dizendo que eles também poderiam sofrer sanções. E aí, como é que fica? O Demerval pergunta, ele pode ser cassado? Pode, Demerval, porque ele já tem processos, pedidos de abertura de processo contra ele no Conselho de Ética. Até aqui, a Câmara vinha jogando essa bola de lado, deixando para lá, prorrogando a licença dele, mas isso não é uma atitude eterna, até porque a maneira como ele está se comportando, e que a Débora lembrou bem, com essas ameaças e tudo mais, também acaba afetando o espaço da direita dentro da Câmara. A paciência, por exemplo, do Hugo Mota com essas pautas da direita, alguma possibilidade de se negociar um projeto de anistia mais brando do que aquele original, que era o que vinha buscando a liderança do PL. Então, eu acho que tudo o mais fica comprometido a partir do momento que eles decidiram jogar no tapetão, buscando via Donald Trump sanções para as autoridades constituídas no Brasil, eleitas no Brasil, constituídas por meios constitucionais, como são os ministros do Supremo, que são nomeados e depois têm a sua aprovação votada no Senado da República. Então, eu acho que tudo isso é bem grave e ele pode, sim, entrar na linha de cassação tão logo o recesso seja encerrado e os trabalhos sejam retomados. Muito bem, a gente faz um intervalo agora? Isso aí, daqui a pouco tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta, Igor Cardim também de volta lá de Brasília, informações sobre a prisão de Carla Zambelli. Diga lá, Igor. Pois é, Débora, a deputada federal Carla Zambelli foi presa em Roma, na Itália, após uma ação da polícia italiana em cooperação com a Polícia Federal brasileira. A prisão aconteceu no apartamento em que Zambelli estava escondida após ter sido condenada pelo STF a 10 anos de prisão por envolvimento na invasão
do sistema do Conselho Nacional de Justiça. A prisão foi confirmada pelo Ministério da Justiça aqui do Brasil e também pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. O deputado italiano Angelo Bonelli, integrante de uma coalizão de esquerda, Aliança Verde Esquerda, declarou publicamente que foi ele que informou à polícia o paradeiro de Zambelli. Em uma entrevista à Globo News, ele disse que recebeu a localização da deputada e ligou para a polícia repassando o endereço. Então, vítima que foi envenenada, ela figura como suspeito de assediar a enteada. Acho que não é essa, acho que não é essa não, né? Não é esse áudio não, né? E aí o que ela relata? Que depois dessa ocorrência... Débora, realmente, não era a fala, não era essa fala do deputado italiano que disse ter denunciado o endereço da deputada Carla Zambelli à polícia italiana, onde ela foi presa lá em Roma. Agora sim, a gente tem a fala do deputado. Eu liguei o capo da Polícia Nacional para informar o endereço exato onde ficava a Carla Zambelli. Depois, 2h30, o capo da polícia confirmou que no apartamento estava a Carla Zambelli e, conseguentemente, fu applicado o pedido da Interpol, a nota vermelha. Isso que aconteceu. E o advogado da deputada Carla Zambelli, Fábio Pagnosi, disse que ela que se entregou voluntariamente na capital italiana. Minha cliente, deputada Carla Zambelli, decidiu se entregar às autoridades italianas a fim de colaborar administrativamente com os pedidos das autoridades, mostrando o seu endereço, mostrando que nunca foi foragida na Itália e estava esperando um posicionamento oficial para que ela pudesse se apresentar. A Carla busca a não extradição e, obviamente, ser julgada com parcialidade e justiça. Agora a deputada está sob custódia da polícia italiana. O próximo passo será a decisão da justiça do país, que tem até 48 horas para validar a prisão e definir se ela será libertada, extraditada ou colocada em prisão domiciliar. A extradição foi solicitada pelo governo brasileiro, depende agora do aval das autoridades italianas, portanto. Já no Congresso, Débora, a bancada do PT protocolou um pedido de cassação do mandato da deputada Carla Zambelli por conta da prisão dela na Itália. Obrigada, viu, Igor, Débora, pelas informações. A gente tem que ficar no aguardo, né, do que vai ser feito, enfim, em relação à extradição, mas a mesma coisa. Muitos ouvintes aqui perguntando, Vera, como é que fica a situação dela aqui no Brasil, né, o mandato dela. O Igor já nos disse que já tem pedido de cassação. A prisão pode acelerar esse processo? Pode, embora a gente tenha visto, no caso do deputado Brazão, ele ficou meses ali preso e manteve o mandato, né? Foi cassado muitos meses depois. Então, eu acho que sim, no caso dela já não havia muita boa vontade com ela. Ela integra ali um rol de deputados com os quais se tem menos paciência e menos boa vontade do que outros. Por exemplo, o Daniel Silveira, a Câmara fez tudo para salvar. O Brazão foi bem, contou com uma condescendência dos pares, apesar da acusação que havia contra ele ser gravíssima, de tramar um homicídio, etc. Já a Carla Zambelli e o deputado Glauber Braga, que nem crime cometeu, teve ali uma questão de uma agressão física a um manifestante na Câmara, esses é um rito mais sumário que costuma haver contra eles. Então, eu acho que no caso dela, a cassação é um futuro muito provável. E aí, o que salta aos olhos é a conversa mole, né, da história de que ela estava só esperando algumas informações para se entregar, que ela, na verdade, não estava escondida, não era foragida nem nada. A embaixada brasileira que conseguiu o endereço, passou para a polícia italiana, ela já tinha mandado de prisão já decretado, inclusive com difusão vermelha da Interpol, e aí se cumpriu o pedido de prisão e, enfim, brasileiros deveriam já ter visto que a Itália não é um bom lugar para esse tipo de esconde-esconde. O Salvatore Cacciola, outros brasileiros já foram presos na Itália. Né? Acho que o Pisolato também. Pisolato, Cacciola. Então, já tem uma jurisprudência grande de pessoas presas na Itália. Poderia ter escolhido um outro destino.
E hoje teve motociata também do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa tentativa incessante que ele faz de manter vivo o apoio popular a que ele tem. E, enfim, coisas que em nada vão resolver a situação dele. Ele não falou, ele vem tentando evitar declarações numa esperança meio vã de que isso vá mudar alguma coisa do destino dele no Supremo. Mas é claro que a própria realização da motociata, daí da Câmara, etc., é uma tentativa de constantemente se mostrar vítima de perseguição, etc., e de tentar fazer com que exista alguma pressão popular para sua não condenação. Ele sempre vai atrair seguidores para esse tipo de mobilização, a gente sabe, mas é um número que é decrescente em relação ao tempo em que ele estava no poder e cuja efetividade para buscar uma pressão ao judiciário é nenhuma. Então, não acho que seja também uma atitude que mostre uma estratégia muito inteligente nesse caso. A gente vai para mais um intervalo, volta logo mais com a Renata Agostini. Gente, temos informações em Brasília. O Igor Cardim está de volta com o posicionamento da Câmara dos Deputados sobre a prisão da Carla Zambelli, né, Igor? É isso, Carol. O presidente Hugo Mota acaba de se manifestar nas redes sociais, disse que tomou conhecimento da prisão da deputada Carla Zambelli pela imprensa. Falou com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que repassou informações preliminares a ele. Disse ainda que aguarda as manifestações oficiais do Ministério da Justiça e do governo italiano. E também lembrou aqui que as providências que cabem à Câmara já estão sendo adotadas por meio da representação que tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Disse que esse trâmite é adotado em obediência ao regimento e também à Constituição e que não cabe à Câmara dos Deputados deliberar sobre a prisão, apenas sobre a perda do mandato da parlamentar. Carol. Obrigada, Igor. E tem nota oficial também da bancada do PL na Câmara dos Deputados. A nota diz que a bancada, por meio de seu líder, deputado Sóstenes Cavalcante, manifesta sua total solidariedade à deputada federal Carla Zambelli. A nota cita que a deputada teria se apresentado voluntariamente às autoridades italianas, que é um gesto firme e consciente, não é um ato de fuga, que o Brasil passa a testemunhar com perplexidade o constrangimento diplomático e democrático de ver uma parlamentar federal buscar proteção internacional por não encontrar em seu próprio país as garantias mínimas do Estado de Direito. É uma nota longa, mas a bancada, então, manifesta sua solidariedade, conclama todas as bancadas e líderes da casa a reagirem e tem a seguinte frase, abre aspas, porque hoje é Carla Zambelli, amanhã será qualquer um de nós, a liderança do PL estará ao lado de cada parlamentar perseguido, fecha aspas, nota assinada aí por Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Essa coisa é um clássico para buscar solidariedade, né? Hoje é ela, amanhã pode ser qualquer um de nós, buscar uma solidariedade fruto do espírito de corpo, etc. Mas vamos só lembrar a questão da deputada Carla Zambelli, né? Ela foi condenada e teve sua prisão decretada por ter tramado com um hacker para invadir o sistema de computadores do Supremo Tribunal Federal. Não é que ela teve os seus direitos cassados por ser uma parlamentar de direita e que está sendo perseguida por isso. Não. Tem investigações com confissão do hacker e muito mais coisa mostrando o que ela fez em uma coisa gravíssima. Então, toda essa tentativa de vitimizar quem conspirou contra a democracia, quem atentou contra a democracia do Brasil, ela esbarra no fato de que existem provas robustas contra ela e contra todos os demais. Agora sim, vamos com a Renata Agostini, nossa colunista, já está na linha com a gente. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, meninas. Boa noite aos ouvintes. Oi, Renata. Renata, a gente tem falado muito aqui do tarifaço, estamos acompanhando essa contagem regressiva meio perplexas, e o país idem, mas o governo também segue, né, muito às cegas, sem saber direito o que nos reserva a sexta-feira fatídica. Essa história de que poderia haver exceções, que hoje o secretário do Comércio admitiu,
já se sabia, mas até agora a gente nem sabe se o Brasil vai estar incluído nessas exceções de produtos que os Estados Unidos não produzem. Tem alguma possibilidade do horizonte clarear um pouco nos próximos dias? Vera, é o que o governo espera, mas essa expectativa ela corre desde o day one, para falar a língua que os americanos entendem. A nossa diplomacia e o próprio Palácio do Planalto já estavam, logo depois, na semana seguinte ao anúncio de Donald Trump sobre o tarifaço, já estavam fazendo esse cálculo de que exceções à tarifa, que seria horizontal, né, de 50% sobre as importações que vêm do Brasil, elas poderiam ocorrer porque seriam de interesse dos próprios americanos. Então, a gente está falando aí de insumos que eles são altamente dependentes do Brasil, onde haveria maior pressão do setor privado americano. A questão é que estamos basicamente na mesma expectativa que estávamos há alguns dias, ou seja, a lógica leva a crer que exceções podem acontecer. Há uma indicação posta do governo americano nesse sentido? Não temos nada. A gente está com uma dificuldade aqui na nossa comunicação, coisa de internet, né? A gente vai refazer a ligação aqui para falar com a Renata Agostini por telefone, para que ela continue trazendo aqui para nós no Viva Voz o que ela apurou em relação a essas questões envolvendo isenção de tarifaço, as negociações, né, Vera, que estão emperradas, enfim, tem algumas coisas colocadas na mesa. Acho que ela já está de volta com a gente. Você dizia, então, Renata, que essa expectativa de que possa haver exceções ou negociação existe desde o dia 1, mas ainda sem nenhuma informação concreta, né? Sem nenhuma informação concreta. Então, isso está transparecendo tanto nas conversas de bastidores, quanto nas próprias declarações que a gente tem visto dos integrantes do governo. O próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou bastante nessa linha hoje, de que a gente precisa ver o que vai sair, de fato, ali da decisão final do governo americano para poder entender os impactos. E isso, essa situação de um governo ainda muito às cegas, é importante que se diga, não é necessariamente culpa do governo brasileiro, aliás, Sim. Não é culpa do governo brasileiro, mas isso complica demais a situação da administração Lula nesse momento, porque como fazer cálculo até do plano de contingência, do socorro, se ainda não sabemos quais setores serão de fato afetados. E, paralelamente às tentativas de negociações por parte do Itamaraty, do governo, o pessoal está se mexendo, né? Tem comitiva de parlamentares, o setor privado, o setor produtivo também tem tentado conversas. Eu trago aqui um exemplo do presidente da Embraer, o Francisco Gomes Neto, que é um setor vai ser bastante afetado, uma empresa que vai ser bastante afetada, que já fez vários encontros com secretários e representantes e tal. Pode surtir algum efeito, Rê? Essa era uma aposta muito clara do governo brasileiro. Qual a estratégia que se montou ali, Débora? A gente vai tentar, via todos os canais oficiais, Itamaraty, interlocução do vice-presidente Geraldo Alckmin, né, com integrantes do governo Donald Trump, mas estava muito claro que esse diálogo ou essa tentativa de diálogo seria muito difícil. Então, diante disso, já havia ali no Palácio do Planalto um cálculo de que a pressão do setor privado americano poderia ser decisiva, poderia fazer, de fato, diferença. Havia ali achei muito interessante isso, né? Porque o tempo era curto, mas as fontes da diplomacia diziam, olha, os diálogos diplomáticos, eles não acontecem na velocidade, às vezes, que os jornalistas querem. Só que dessa vez... Às vezes, no caso, nunca acontece. E a gente precisa de um tempo para deixar essa pressão do setor privado acontecer. Nos últimos dias, além desses movimentos individuais de alguns de executivos de grandes empresas, está tendo também uma movimentação de entidades empresariais americanas, especialmente da US Chamber, que é a maior entidade empresarial dos Estados Unidos e a maior do mundo também.
de tentar mostrar ao governo americano que não se trata de esquecer o Brasil. Olha, dá sim para conversar e tentar defender ali algum tipo de recuo por parte de tarifas que hoje são impostas pelo governo brasileiro aos negócios norte-americanos, mas não dá para ser nas bases que estão postas, não dá para ser em 50%, porque a gente vai ter um prejuízo aos negócios, aos empresários que importam do Brasil e às empresas americanas que estão no Brasil. Essa tem sido a linha adotada, isso segundo as conversas que eu tive, por esses grandes empresários americanos, para tentar ganhar algum tempo e trazer a conversa para bases mais razoáveis, porque nunca é demais a gente lembrar que o movimento que foi feito, capitaneado pelo presidente norte-americano Donald Trump, condiciona o debate comercial à situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ô, Renata, a gente não sabe detalhes ainda do pacote de socorro para as empresas brasileiras, mas uma coisa é certa, gasto público. Isso está contratado. Existe ali todo um cálculo e uma cautela da equipe econômica de não só dosar o que será esse pacote final, de fato, à medida que virá dos Estados Unidos, né, mas tentar não causar ali algum tipo de repercussão precoce do tamanho do impacto que isso vai ter nas contas públicas. Existe, sim, um debate sobre você não ter um impacto direto no arcabouço fiscal, portanto, ali, o que pode ser só de crédito, o que pode ser via crédito extraordinário. Mas o fato é que essa história deu a um presidente que sempre gostou de gastar a desculpa para gastar. E aqui eu não estou falando da ausência de necessidade. Claramente a gente tem um problemão em mãos e esses setores, até porque foram pegos no contrapé, precisarão sim de algum tipo de auxílio, de suporte. Mas isso, gente, soa como música aos ouvidos do presidente Lula, que sabemos está sempre ali se equilibrando entre uma tentação mais gastadora, uma visão de que o Estado pode e deve ser o indutor do crescimento da economia e uma visão fiscalista que as contas públicas vêm exigindo nos últimos anos. É isso, a gente fica por aqui então. Renata Agostini volta na próxima quinta-feira e a gente segue acompanhando. Quinta-feira vai ser a véspera do anúncio. Esperamos que até lá já tenha alguma definição mais clara. Obrigada, Renata. Obrigada, meninas. Até quinta. Beijo, Rê. Até. E a Ana Carolina Tomé tem informações de Brasília sobre críticas feitas pelo PT a Donald Trump e também a extrema-direita. Oi, Ana. Oi, Débora. Pois é, já de olho aí nas eleições de 2026, o PT deve aprovar neste fim de semana um documento com duras críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à extrema-direita e ao bolsonarismo. O texto reflete o pensamento da corrente majoritária na legenda, construindo um novo Brasil, vencedora no processo de eleição interna que levou à escolha de Edinho Silva para comandar a sigla. O documento será debatido e aprovado no fim de semana durante o Encontro Nacional da Legenda. Alberto Cantalice, responsável por organizar o texto e receber sugestões de emendas, explica que o principal do texto será a defesa do presidente Lula, que deve ser candidato à reeleição, das políticas econômicas do ministro Fernando Haddad e na ampliação da frente ampla que elegeu Lula em 2022. Nós temos um eixo central, que são aqueles três questões, né? Apoio às ações que o governo está tomando na questão do tarifaço, a indicação lá do Lula de ter indicado o Alckmin como negociador, a defesa da política econômica. Sempre teve críticas à política econômica e tal, mas majoritariamente a gente apoia o que tem sido feito pela política econômica do governo. E a questão da frente ampla, nós não abrimos mão, nós não queremos uma frente de esquerda, nós queremos uma frente democrática, uma frente ampla, que tenha setores da esquerda, centro-esquerda, e setores do centro democrático.
Ainda segundo Cantalice, o texto já teve uma primeira versão divulgada em maio, em meio ao processo eleitoral do partido. Agora será atualizado para ampliar a estratégia do partido de marcar a polarização com a extrema-direita. O objetivo, segundo os petistas, é reforçar a soberania nacional e defender a democracia contra as intenções golpistas do bolsonarismo. Para fazer coro com a militância, o partido também vai incluir nesse documento a defesa da taxação de bilionários, bancos e bets como forma de defender mudanças no sistema de tributação do país. Durante o encontro nacional no domingo, Edinho Silva toma posse no comando do partido. Débora. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Pois é, o PT, falando aí em frente ampla, não vinha sendo essa a costura que o presidente Lula vinha fazendo, pelo contrário, a ênfase num discurso ali de nós contra eles e reforçando a ideia do presidente como defensor dos mais pobres, enquanto toda a oposição a ele seria apenas uma defesa daqueles mais ricos e dos lobbies de bets, banqueiros, bilionários, etc., era uma aposta arriscada de perder até a frente ampla. Tanto que houve uma modulação naquele discurso para incluir a classe média no nós e tentar tirá-la do eles. Agora que existe essa questão do tarifaço, existe uma oportunidade real de voltar a falar para aqueles que compuseram a frente ampla de 2022. Então, falar aos que estão aí empregados em setores que vão ser amplamente prejudicados e que não são bolsonaristas fanáticos, mas têm um pé atrás com o PT. Então, tentar mostrar que o governo vai agir com racionalidade, que vai agir pensando nos interesses globais do país, que não vai agir com o fígado e de maneira ideologizada, como é o que está pautando as ações, tanto da família e dos bolsonaristas, quanto também do governo Donald Trump. Então, marcar que os radicais não estão no governo, estão na extrema-direita. Então, tem uma chance de ouro de fato, voltar a conversar com os setores que integraram, de alguma maneira, a Frente Ampla de 2022 e mostrar que os riscos que existem para o Brasil hoje estão muito mais concentrados num grupo que afronta a democracia e que age de acordo com interesses estritamente pessoais e não do povo brasileiro. Então, eu acho que tem um discurso novo para o governo encampar, que tem que estar casado com uma ação muito firme, porém muito precisa no manejo dessa crise com os Estados Unidos e que pode fazer, sim, com que o presidente supere o seu momento mais crítico de popularidade, mais crítico de descasamento com os setores amplos do eleitorado e retome uma dianteira aí para a sua campanha à reeleição. Eu acho que existe um espaço. A gente não sabe o quanto, de fato, as tarifas, se passarem a vigorar, vão afetar na prática a economia brasileira. Que tipo de tombo a gente pode ter. Mas se o plano de contingência for bem armado, se houver essa pressão da sociedade e da economia americana, mostrando, olha, o prejuízo é para nós. Tudo isso combinado pode dar ao governo um rumo que ele não estava tendo para voltar a falar com os setores mais amplos da sociedade brasileira. Inclusive, a pesquisa Quest, que foi divulgada há 2 semanas, já com efeito dessa história toda, mostrava uma melhora na popularidade. Exato, e uma piora na coisa do Bolsonaro e na percepção da maneira como age o Bolsonaro e o seu grupo, né? Tá certo, então, Vera. Amanhã tem mais Viva Voz. Beijo. Isso, ficamos por aqui, que o Ender Starles já tá me expulsando, mas amanhã tem mais, eu volto. Tá beijo, bom, Vera. gente. Beijo. Se deixar o Ender, ele impõe uma tarifa de 60% pra gente. E a gente não obedece. Nossa, deixa eu correr aqui. Aqui o que tá valendo é a nossa soberania, o Ender Starles. Ele não respeita. Olha lá, tá fazendo não com o dedo. Tchau.